Elementos que constituem os mapas, módulo 4. Técnica para produção e leitura de mapas. Então vamos lá. Os mapas são os elementos mais utilizados para a gente poder se localizar em determinados lugares, tá? E aí todos os meios, desde os eletrônicos mais modernos aos mais antigos, se utilizam deles. Então, tá? A gente usa para diferentes finalidades. E aí cabe escolher o mapa mais adequado, tá? Então tem que saber fazer. Então vamos lá. Tô esperando os mapas até agora. E nem todo mundo me mandou os mapas que eu pedi para fazer e me mandar a foto. Só para deixar bem claro. As legendas são fundamentais nesse processo, mas quais são os elementos que a gente olha no geral no mapa? Nós olhamos o título, a escala, nós olhamos a legenda, tá? Então, essas são informações que a gente busca logo de cara. Depois a gente vai ver as demais. Dito isso, ela é apenas um elemento dessa leitura dos mapas. Ela não é o todo, mas é importante. A legenda, no caso aí, tá? Mas vamos lá. A gente já trabalhou na outra aula até falando um pouquinho sobre alguns elementos da legenda. Mas tem outros, né? Eu coloquei aí os símbolos. A gente já tinha falado da cor, mas tem os símbolos também, né? Então, símbolos lineares representam objetos e elementos de larga extensão. Exemplos, rodovias e ferrovias. Muitas vezes a tua referência no mapa é pegar uma rodovia ou uma ferrovia, uma linha de metrô, para poder saber onde você está indo em relação a outro lugar. Então é importante, as rodovias cortam o país inteiro, então nesse caso elas são uma referência maior, a ferrovia também. Tá? Importante deixar isso bem claro. Então, esses elementos eles precisam estar de conformidade com a escala, eles não podem sair fora, porque senão você induz ao erro quem está lendo. Tá? Os símbolos zonais, melhor alternativa para se mostrar áreas inteiras. O que é isso? Aquelas áreas enormes que você vê no mapa, que você vê uma área, às vezes um bairro, alguma coisa, né, pintada de uma cor em relação ao restante da cidade. Sei lá, o Secap, um dos bairros aqui da cidade, pintado de uma cor e o restante de outra, o centro da cidade. Então você está mostrando uma área muito maior. É interessante, tá? Serve de exemplo. Também precisam estar de conformidade com a escala, senão. Né? E os símbolos pontuais, esses são pequenos, eles mostram geralmente coisas meio que insignificantes, mas eles precisam estar lá. Por exemplo, um ponto de ônibus, coisas assim que uma rua em determinado lugar, para você poder entender, né, como contexto o restante das coisas. Então ele tem importância, tá? Os títulos dos mapas, eles devem estar de forma clara. Como assim? Ele tem que apresentar a informação, você tem que colocar o que você vai falar no mapa. E se ele tiver data, essa data geralmente vai aparecer atrás do título, no finalzinho do título, vamos dizer assim, tá? É uma regra. Pede-se que você faça isso. Agora, todo mundo respeita? Não, vocês vão encontrar mapas por aí que não, tá? Então, a convenção, o título ele sempre vai ser colocado na parte de cima do mapa, tá? Então, olha só. E a apostila de vocês. Vou mostrar o mapa. Olha esse. Título lá em cima, ó. Não é isso? Título lá em cima. Então, vocês têm vários aí para vocês darem uma olhadinha, ok? Esse é mais um dos elementos aí. Então ele confirma o período, você tem informações, às vezes você sabe logo de cara o que você vai estar vendo, porque você está olhando ali o período e a informação que ele está dando primeiro. Isso é importante, tá? Ajuda, vamos dizer assim, na hora de fazer a leitura. A escala, tá? Ela tem a gráfico a numérica. Não vou me aprofundar nisso nesse momento, mas a gente vai ver isso em outro momento. Aqui é só para citar os elementos principais aí. Então olha lá. No caso da escala gráfica, tá? Ele mostra quantas vezes a realidade foi reduzida. Tem cálculo para isso, vocês têm modelo na apostila, então, como eu disse, nem vou entrar nisso agora, mas depois a gente já passou por isso, mas eu volto nisso depois. E a escala numérica, ela trabalha com a proporção, tá? Então, ela não tem uma unidade, ela não trabalha necessariamente nesse sentido, mas ela mostra quantas vezes o mapa foi reduzido, tá? Para poder mostrar a realidade, algo que você não poderia ver num tamanho muito maior. Então, ela tem, as duas têm sua finalidade aí. Onde é que a gente vê elas? Geralmente embaixo no mapa. E não raramente pede-se por convenção que se coloque no canto inferior
direito, mas às vezes aparece no esquerdo também, mas é sempre na parte de baixo do mapa, tá? Tem quem coloca na parte de cima, mas está fora do que é o acordo internacional aí. As orientações aí que a gente pode ver para facilitar e padronizar os mapas, né? É uma coisa que a gente tem que tentar seguir. A cartografia tenta padronizar o norte, todo o mapa, a parte de cima do mapa geralmente é o norte, então vocês veem lá a bússolazinha dos ventos lá embaixo, a rosa dos ventos, né? Perdão. Ou rosa náutica, como alguns chamam também, ela tá lá embaixo lá, ou às vezes ela só tem aquele pontinho apontando pro norte, mas você já sabe que é ela, ok? É obrigado? Não, tem mapa de outros períodos? Tem, já mostrei para vocês em sala. Então, né, a gente só se enquadrar aí. E o fato do nem sempre o norte ter sido a parte de cima do mapa atrapalhava a navegação, não. Eles vinham da Europa para cá muitas vezes usando um mapa que não seguia esse padrão, eles usavam outras referências, mas enfim, para quem está lendo e não sabe ler um mapa, é importante que, né, quando você ensina para criança, você já ensina que a parte de cima do mapa é o norte, então é bom manter a padronização até por um acordo internacional. Tarefas: mínimo e complementar, da aula 4. E pesquisar e desenhar exemplos de símbolos da legenda. Eu quero que vocês me mostrem desenhos. Ah, achei esse, coloca e me manda. Beleza? Fui.